Louvado seja o Senhor. Quem gosta do princípio da semana, tipo segunda-feira, adora segunda-feira? Levante a mão aí. Não, perguntei se adora. Adora. Quem gosta do meio da semana, quarta-feira? Quem gosta de sexta-feira? Quem gosta de sábado? Domingo? Pois é. Vocês sabem qual é o meu dia preferido da semana? Quem pode apostar? Meu dia preferido da semana? Não. Sexta-feira. Porque é o fim da semana útil, trabalho, pelo menos enquanto eu trabalhava na prefeitura. Estou de férias agora. Porque o fim é o último dia daquela semana útil. E aí, eu sei que eu sabia, né, quando chegava às 18 horas, eu iria sair e no dia seguinte não tinha que trabalhar, e no outro dia também não, porque é domingo, e por aí era. O único dia para mim que sempre foi melhor do que a sexta-feira era o dia em que o Flamengo perdia, né? Podia ser na quarta, no sábado, no domingo, não importava. Se o Flamengo perdia, aquele dia para mim era o melhor, né? E continua sendo. Quem concorda diz amém. Tá vendo aí? Muita gente anti-Flamengo. Eu gosto disso. Abra lá em Levítico 23, 1 a 3. Levítico 23, 1 a 3. Porque aí nesse texto fala de um dia. No capítulo 23 de Levítico, fala de um dia, e um dia importante no propósito de Deus, de acordo com o que Ele queria manifestar através desse mandamento. Vamos ler Levítico capítulo 23, 1 a 3. Versículo 1. O Senhor disse a Moisés, versículo 2: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: as festas fixas do Senhor, ele está falando aqui antes das festas fixas, que ainda vai dizer quais vão ser no restante do capítulo, que vocês proclamarão serão santas convocações. São estas as minhas festas, fixas e santas. E todo mundo vai ser convocado a participar. Agora o versículo 3: 6 dias vocês trabalharão, mas o sétimo dia da semana será o sábado de descanso solene. Vamos falar juntos aí: sábado de descanso solene. Sábado de descanso solene. Santa convocação. Não façam nenhuma obra. É sábado dedicado ao Senhor, onde quer que vocês morarem. Deus queria dar forma, Deus queria balizar a semana, o mês e até o ano do seu povo de Israel. Por que Ele queria fazer isso? Deus queria contribuir a fim de gerar uma fé que fosse resistente, uma fé robusta, uma fé inabalável. E uma das maneiras que ele escolheu de proporcionar isso foi estruturar a vida religiosa e social de Israel com base em festas que se repetiam ano a ano, mas que eram diferentes entre si, cerca de 7. E isso tinha o propósito não apenas de regular a questão da interação Deus-povo, povo-Deus, por meio do significado, da representatividade daquelas festas, a mensagem que passavam, mas havia um propósito superior, um propósito ainda maior a partir de Deus, que era ilustrar a redenção. Olha que nós estamos falando de Antigo Testamento, nós estamos falando lá de Levítico, nós estamos falando de Pentateuco, nós estamos falando de coisa muito anterior à plenitude dos tempos em que Jesus veio, mas
naquela ocasião, Deus já queria ilustrar a redenção, Deus já queria pintar a redenção, Deus já queria tirar um retrato da redenção, Deus já queria emoldurar a redenção, Deus já queria apontar para a redenção. E isso é uma coisa que, à medida que você vai estudando o Antigo Testamento, você vai se encantando com essa revelação. Então, 7 festas. E Levítico 23 traz a relação de todas elas. Mas cada festa tinha um ângulo diferente de revelação. E através dessas maneiras manifestavam a graça da obra salvadora de Deus. Vocês sabem que em Gênesis o homem pecou, etc. Aliás, a Escritura falava isso hoje na escola bíblica dominical. As Escrituras, a Bíblia Sagrada, é uma história de praticamente 3 acontecimentos: criação, queda e redenção, certo? Aí você lê sobre criação e queda nos 3 primeiros capítulos de Gênesis, e depois, a partir daí, todo o restante do livro de Gênesis e do Pentateuco, dos livros históricos e poéticos e proféticos, etc., e Novo Testamento, Evangelhos e livro histórico, Atos, epístolas paulinas e dos outros apóstolos, para terminar Apocalipse, todo o resto é sobre a história da redenção. Porque Deus se empenhou, Deus se jogou de cabeça para apaziguar o homem com ele, para fazer de novo que a relação entre os dois voltasse a ser o que era antes. E Deus chamou essas festas aqui de santas convocações. A gente leu aí no versículo 2, né? Serão santas convocações. Por quê? Porque era uma convocação com fins religiosos, certo? Era uma convocação que tinha o propósito fazer com que a esperança brotasse no coração daqueles judeus, e isso a fim de que eles tivessem uma fé mais forte e mais segura. Verdade que Israel não era como as outras nações ao redor. As outras nações ao redor tinham seus deuses que não eram o verdadeiro. E na concepção, mentalidade deles, esses deuses sempre estavam raivosos e insatisfeitos com as oferendas dos seres humanos. Esses deuses precisavam que a ira deles fosse aplacada. E então as nações ali vizinhas faziam celebrações, faziam adorações, etc., com esse propósito. Ou seja, tentavam barganhar as coisas com Deus. A gente faz um culto aqui, a gente sacrifica um animal e em contrapartida tu nos abençoas. Israel não tinha que fazer negociação com Deus. Israel não tinha que barganhar ali uma participação naquela festa em troca da fertilidade das mulheres, em troca de uma colheita abundante no ano seguinte. Não. Por quê? Porque as festas, essas aqui, Levítico 23, foram instituídas depois da libertação do povo da escravidão do Egito. Ou seja, Deus já tinha feito o principal, Deus já tinha feito o essencial, Deus já os tinha tirado por inteira graça, total misericórdia. Deus já os tinha livrado do Egito e para que eles fossem o seu povo exclusivo. Então o propósito das festas era fazer com que o povo olhasse para frente. O propósito das festas era fazer com que eles tivessem um sentido futuro. O propósito das festas era era apontar para o Messias, que viria em plenitude a fim de satisfazer tudo aquilo que eles ansiavam de coração. O Messias cumpriria tudo que as festas retratavam, para o que as festas apontavam. Então cada festa era um tipo de apresentação do Messias. Cada festa era um antegozo. Cada festa era um gostinho de prova. Quem é que já foi pego em flagrante aqui no meio da cozinha, naquela trama secreta, tipo assim, ceia de Natal, né? Ceia de Natal. Aí todo mundo lá, papo vai, papo vem, etc. E o pessoal contratado, então a gente de casa mesmo, preparando, finalizando, ultimando lá, né, a comida, etc.
E aí, você de repente sai da sala e vai para o corredor. Quando você chega no corredor, você faz assim, ó. Aí o que você faz? Você abre a porta, né, da cozinha, assim, pela fresta, olha. Aí, por sorte, não tem ninguém, né? Ô, glória! Não tem ninguém, né? Abre mais um pouquinho, você olha para cima da mesa, é dali que vem aquele aroma irresistível, né? E aí o que você faz? Quem é que já não fez isso? Quem é que já não fez isso? Você vai, criança, né? Adolescente, você vai lá e mete o dedão, né? É só fechar os olhos aí e realizar a cena no imaginário, né? Aquele aroma, né, irresistível, aquele sabor maravilhoso, né? E você ali no êxtase do consumo, né? Até que vem alguém e... Paulo! Quando eu era criança, evidentemente, né? Se bem que até hoje ainda faço a mesma coisa. E não tem um pingo de arrependimento. Eu nunca me arrependi disso, nem quando criança. Ao contrário, eu queria mais. Só que me bloqueavam, né? Minha mãe me bloqueava. E até hoje, Berê me bloqueia, Mariana me bloqueia. E aí eu fico só ali no antegozo, eu fico só no gostinho. Eu aposto que muita gente aqui fez isso e ainda faz. Quer ver? Ó? Quem é que fez isso no passado? Quem ainda faz? Hein? Levanta a mão aí. Ah, é? Vocês são os mentirosos, vocês são os falsos. Vocês não querem confessar aí. Talvez porque está aparecendo na TV aí o pessoal de casa vai saber. Gente, na Bíblia, um tipo é isso. O tipo na Bíblia faz a boca salivar, entendeu? Ou seja, é o gostinho antecipado. É a prova que se admite. Posso provar? Quando você vai na sorveteria e tal, e você olha ali e vê os sabores, as cores, né, dos diferentes tipos de sorvete, e aí o que você quer? Você quer provar. E aí você prova um, não gosta, prova outro, gosta mais um pouquinho, e prova aquele terceiro, é o céu, né? E você então quer mais daquele. E aí você pede e a pessoa lhe serve, você vai saborear. O tipo na Bíblia é isso, é a saliva na boca. O tipo na Bíblia é o antegozo daquilo que ainda há de vir e que será completo, e que será maior e que será perfeito. Então, no caso aqui, as festas de Israel serviam ao povo de Deus dessa maneira. Serviam para revelar a eles a antessala, serviam para fazer a avant-première, serviam é como se fosse um trailer na vida deles, na experiência deles como nação. Não eram só encenações religiosas. O gostinho era real, o gostinho era autêntico da redenção que o Messias traria vários séculos depois, que eles, por causa do tempo e da idade, não iriam viver essa experiência, mas pelo menos eles estavam tendo o gosto antecipado. O apóstolo Paulo empregou uma outra metáfora para se referir às festas. Ele as chamou de sombras. Quer ver o texto? Vamos lá para Colossenses capítulo 2. Metáfora, gente. Metáfora é uma figura de linguagem, né? Uma transferência de significado. É isso que é metáfora. Então, por exemplo, quando eu digo assim, Berenice é uma gata, isso é uma metáfora, é uma figura de linguagem. É verdade que ela já foi uma gatinha, né? Ela já foi uma gatinha. Hoje ela é uma gata. Eu não sei o que ela vai vir a ser, né? Acho que é uma gatona, né? Acho que deve ser, né? Por aí. Mas, quando eu falo assim, eu estou empregando uma figura de linguagem, uma metáfora, certo? E Paulo usou disso, ele falou assim, as festas, gente, são sombras. As festas sempre foram sombras. Está lá em Colossenses 2,17. Olha lá.
Colossenses 2,17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. É preciso entender o versículo. Paulo está dizendo, olha, isso tudo aí do Antigo Testamento, isso aí apontava, isso aí sinalizava, isso aí, tipo que, né, das coisas que haveriam de vir, mas, porém, o corpo é de Cristo. Pense num homem andando numa manhã ensolarada, certo? Pense aí, né? Você levantou, disposto, animado, e é sábado, então o sol brilhando, céu azul, você resolve sair, põe aquele seu disfarce, né, para ninguém lhe reconhecer, né? Ou então ao contrário, né, você vai de cara lavada, com aquela camiseta bem colada, né, estufando o peito, e você vai. Você vai. E o sol batendo nas suas costas, e ao mesmo tempo projetando a sua sombra adiante, de tal maneira que ela chega antes de você na esquina, não é? A gente já passou por isso, a gente já viveu isso aí. Bem, a sombra aí, pessoal, não é só um exemplo meu ou seu, mas a sombra é um elemento ligado diretamente, indissociavelmente à minha pessoa. A sombra anuncia que a minha chegada é iminente, porque quando a sombra se projeta diante de mim e eu vou me movimentando, a sombra anuncia isso, que eu estou chegando, porque ela vai primeiro. E não somente anuncia isso, mas a sombra revela outras coisas, como o meu tamanho, a minha forma e até a velocidade que eu caminho. E tudo isso pode não ser muito claro, certo? Mas é autêntico. Por quê? Porque tem a ver com uma pessoa real que sou eu. Dá para entender isso aí? Tem a ver com uma pessoa real que sou eu. Pois é assim que a Bíblia trata a questão. Qual é a história da Bíblia? Hein? Qual é a história da Bíblia? A história da Bíblia é a história de Jesus. Jesus é o personagem principal. Tudo na Bíblia converge para Jesus e depois que chega em Jesus, diverge de Jesus. Não é à toa que os evangelhos estão praticamente, né, do ponto de vista de compilação, no meio do livro da Bíblia. É claro que isso aí não é assim que se pensou fazer, que se resolveu que desse jeito seria. Não, é uma coincidência. Mas a Bíblia fala que Jesus viria na plenitude dos tempos. Tudo o Antigo Testamento, se você for procurar Jesus Cristo em Gênesis, você tem muita coisa para conhecer, para saber e até para ministrar, ensinar e pregar. Em Êxodo, Levítico, em Números, Deuteronômio e daí por diante. Então o personagem principal da história bíblica é Jesus Cristo, cuja sombra se move na sua peregrinação humana até o momento de seu aparecimento, de sua revelação na figura do menino que nasceu da Virgem Maria. Então a sombra de Jesus vai se projetando adiante, na frente dele, no Gênesis, no Êxodo, no Levítico, no Número, no Deuteronômio, em Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, até chegar nos Evangelhos, porque aí é a própria realidade que se apresenta, não é mais a sombra, mas a figura mesmo humana, a figura tangível, a figura que disseram, aqueles seus seguidores, nós o ouvimos, nós o vimos, nós o tocamos. É isso aí. Bem, e a sombra de Cristo aparece aí no Antigo Testamento, em meio ao povo judeu, durante os sacrifícios e as festas que eles celebravam. Cada um desses elementos aí, das festas,
criava expectativas a respeito do Messias e sua vinda futura. É claro que isso aí não era fácil de identificar. Sempre exigia fé, sempre exigia explicação. Não era assim algo que eles logo imediatamente associavam e ligavam, mas todos os piedosos dentre os judeus, quando se dedicavam a buscar o significado, eles encontravam a promessa das Escrituras de que o Messias viria e o Messias traria o descanso, certo? Bem, o que Deus fez então? Ali no sopé do Monte Sinai, Deus instituiu 7 festas fixas. E essas festas estão todas aqui em Levítico 23. Hoje em dia está muito comum série, né, na televisão. Agora na pandemia, então, uma atrás da outra. Quem gosta de ver série aí na televisão, episódios, um atrás do outro? Legal, vocês gostam. Eu não gosto, porque eu fico preso. Eu já gostei, né, quando era criança pequena, eu já gostei. Hoje eu não gosto mais não, fico preso. Hoje eu não estou com paciência nem mais de ver filme, sinceramente. Não sei qual foi o último filme que vi. Não sei. Mas as séries, o que é a série? A série são 6, 7, 8 episódios, não é isso? E cada episódio tem seu ângulo, mas fazem parte de um mesmo quadro, não é isso? Então é assim. As festas eram como um rolo de filme, eram como uma série, só que uma e outra, e outra, e outra, e outra, e outra. E no meio disso tudo aí, até mesmo antes e primeiro, outra festa, colocada na frente das demais, funcionava como uma espécie de moldura, caixilho, ornato. Quando você tem agora então está fácil, né? Você Google Meet, Zoom Cloud, etc. Aí aparece aquela imagem de todo mundo, não é isso? Então a figura, retrato de uma imagem, papapá. Mas isso tem uma limitação em cima, dos lados, embaixo. É como se fosse um ornato, como se fosse um enquadramento ali. Então, essa outra festa, que Levítico 23 relata em primeiro lugar aqui, chamada de sábado, funcionava e funciona nas Escrituras como uma espécie de ornato, né, que caracteriza, pelo seu significado, todas as outras festas. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje aqui. Levítico 23 começa com essa festa que é anterior às outras 7 que vêm a seguir, mas que orna, que enquadra e que caracteriza todas as demais em razão do seu significado. Qual era o significado das festas? Principalmente trazer de volta o descanso e a paz, a reconciliação com Deus como uma mensagem principal. A Bíblia é uma narrativa, gente. A Bíblia é uma narrativa. A Bíblia é uma história que começa, tem início, tem meio e tem fim. E se a gente reparar bem, a Bíblia, ela começa assim com coisa boa, a criação original de Deus, tudo no mais perfeito estado e ordem, mas já e sem demora o pecado entra e contamina tudo. E a partir daí nota-se uma inquietação no relato bíblico, nota-se assim uma perturbação no relato bíblico, nota-se assim uma alteração, e você começa a perceber movimento da parte de Deus, mesmo porque Ele revela, Ele faz você entender como leitor o que está acontecendo, movimento no sentido de corrigir o desvio, no sentido de avançar rumo a estava buscando desde o início era de novo o descanso para as suas criaturas, era de novo o repouso para o ser humano. É isso.
E quando você lê a respeito do sábado, não é outra coisa que Deus quer representar através dessa figura aí e dessa festa. Vamos ver aqui. Está aí no versículo 3, capítulo 2, versículo 3 de Gênesis. Guardar os sábados implicava, em primeiro lugar, em lembrar, em recordar, tá certo? Mas o que Israel deveria lembrar? O que Israel deveria recordar? Gênesis capítulo 2, versículo 3. Olha aí. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. Repare, presta atenção. Porque nele descansou de toda a obra como o Criador tinha feito. O sábado, a princípio, era uma espécie de lembrança da criação. Ou seja, de como a ordem era perfeita. De como havia uma comunhão que era total e plena entre Deus e a sua criação. Êxodo 20, de 8 a 11. Quando Deus entregou, vai passar aí o texto, vocês vão acompanhar. Êxodo 20, de 8 a 11. Quando Deus entregou o decálogo, os 10 mandamentos pela primeira vez, Ele de novo associou o sábado, o descanso, com a obra da criação. Olha aí, Êxodo 20, de 8 a 11. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Mandamento. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Versículo 10. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Olha o versículo 11. Deus vai explicar por quê que Ele quer que seja assim. No versículo 11 Ele vai explicar. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Olha, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então a primeira finalidade do sábado, guarda do sábado, era essa. O povo de Deus lembrar da criação e da perfeição, lembrar do trabalho de Deus a favor do ser humano e celebrar, jubilar em razão disso. Mas o sábado tinha uma outra finalidade. Uma segunda finalidade, e essa segunda finalidade, a gente vai ver Deuteronômio 5, vai projetar aí, era para que o povo de Israel se lembrasse, não apenas da criação, mas do livramento. Olha aí, Deuteronômio 5, 12 a 15. Que livramento é esse? Livramento do Egito. Está aí, ó. Isso quando Deus entregou a lei pela segunda vez. Quando Ele entregou pela primeira vez, Ele falou, ó, vocês guardam o dia do sábado, que vocês têm que lembrar da criação. Aí quando Ele entregou a lei pela segunda vez, Deuteronômio, Deus já acrescentou um outro fator de memória. Falou assim, ó, eu quero que vocês guardem o sábado também por causa do livramento que eu concedi a vocês lá do Egito. Vamos ler Deuteronômio 5, 12 a 15? Guarde o dia de sábado para o santificar, como o Senhor seu Deus lhe ordenou. Mandamento, guarde o dia de sábado. Versículo 13. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. 14. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento ou qualquer outro dos seus animais, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, para que o seu servo e a sua serva descansem como você. Olha o versículo 15. Lembre-se, ou seja, eu estou pedindo que você faça isso, eu quero que você faça isso, porque eu quero que você se lembre de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso, o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. Israel devia recordar toda a sua história, principalmente a dos patriarcas antepassados. Mas Deus queria que especialmente ele se lembrasse da história do Êxodo, a história do livramento. Vocês se lembram? Era um povo sofrido lá, era um povo angustiado, era um povo maltratado, era um povo que não tinha solução para o problema, não tinha escape daquela situação. Mas Deus foi lá com o braço estendido e mão poderosa e o livrou. E Deus queria que eles se lembrassem disso. Mas era mais até. Não era só uma questão de recordação, era uma questão de vislumbrar o futuro também. Não era só de olhar para trás, mas principalmente de ver adiante. Deus queria que eles apontassem a mente e o coração para o futuro.
quando o Messias prometido viria e a redenção se tornaria de fato completa, perfeita na pessoa de Jesus Cristo, certo? Mateus 11, 28. Olha o que Jesus falou em Mateus 11, 28. Se o sábado representava isso, uma lembrança, uma recordação, se o sábado representava também que eles deveriam ter na mente o livramento, isso não somente tinha a ver com criação, mas tinha a ver principalmente com o êxodo lá da terra da escravidão. O sábado, ele inclinava o povo ao Messias vindouro. O sábado fazia com que o povo olhasse para diante, olhasse para frente e pudesse fixar na promessa. Por quê? Porque era Jesus que iria trazer o descanso verdadeiro. O descanso verdadeiro só no Messias prometido, que viria na plenitude dos tempos. E quando chega Mateus 11, 28, você lê o que Jesus falou. O que Jesus falou aí? Venham a mim, todos vocês que estão cansados. Venham a mim todos vocês que estão cansados, ou seja, precisando de descanso. Venham a mim todos vocês que estão sobrecarregados. Vocês estão com peso, vocês estão com uma carga, vocês não estão suportando isso. E eu os aliviarei, eu os descansarei. Vocês entendem isso? Como o sábado, representando o descanso, apontava para o Messias que viria e resolveria o maior problema do ser humano, o peso da culpa da sua transgressão, resolveria o problema da obediência não efetivada aos mandamentos de Deus, e ao mesmo tempo daria para esse ser humano uma nova perspectiva e significado para a sua vida nova que lhe seria concedida. Os versículos seguintes aí de Mateus, se você ler, e não precisa ser agora, mesmo porque eu não separei o texto, mas nos versículos seguintes de Mateus capítulo 12, Jesus se declara como Senhor do sábado, como aquele que manda no sábado, como aquele para quem o sábado apontava, como a realidade. Ele, Jesus, dá sombra que o sábado, na verdade, era nada mais do que isso. E, em seguida, ele cura o homem da mão ressequida, naquele dia de sábado, para mostrar aos fariseus, aos saduceus, aos escribas, porque esses aí, os religiosos da época, eles enfatizavam, e fizeram isso com Jesus, a necessidade absoluta de se honrar o sábado, não fazendo nenhum tipo de trabalho. Esse era o entendimento que eles tinham de certo. E Jesus vira para eles e diz que o trabalho dele, Jesus, o trabalho que ele estava fazendo, Jesus, ali naquele sábado, de ministrar palavras de alívio e também de curar aquele homem da mão ressequida, ou seja, dar um bem-estar para uma pessoa. Esse trabalho de Jesus, na verdade, era um trabalho que trazia descanso. Esse era o verdadeiro trabalho que trazia descanso. Jesus veio trabalhar, inclusive em dia de sábado, para trazer o verdadeiro descanso à alma do ser humano. E isso é lindo, né? Isso é lindo. Êxodo 31, 15. Olha aí. Olha o que diz Êxodo 31, 15. Proibição do Antigo Testamento de trabalhar no sábado, pronunciava isso, que ninguém por seus próprios esforços, querendo guardar a lei, consegue alcançar descanso. Diz aí Êxodo 31, 15, 6 dias se trabalhará, porém o sétimo dia é o sábado do repouso solene santo ao Senhor. Quem fizer alguma obra no dia do sábado morrerá. Deus estava querendo que o seu povo, em todas as gerações, soubesse que buscar descanso, repouso, pelos seus próprios esforços, daria fracasso, não daria certo. E essa é uma realidade que as pessoas nela insistem de modo errado, tanto naquela época como hoje em dia também. As pessoas estão procurando descanso, descanso para a alma, descanso para o coração, descanso para os seus pensamentos e sentimentos e procurando descanso através dos seus próprios esforços.
Até os religiosos estão fazendo isso, guardando dias e meses e anos. Paulo escreve lá no Novo Testamento criticando a maneira como alguns que se diziam cristãos no seu tempo faziam em relação a essas coisas. Guardavam dias e meses e anos, se esforçando, ainda que não fosse para trabalhar, o que é uma contradição, né? Porque eles se esforçavam tanto, mas na verdade eles se esforçavam para não trabalhar. Ou seja, eles acabavam trabalhando para não trabalhar. Só que esse trabalho que eles tinham não resultava em proveito algum, não os satisfazia. É como se as palavras de Jesus estivessem assim num letreiro luminoso, né, numa placa de neon, né, numa esquina pública, numa Times Square da vida, ou então numa Praça Dom Pedro, né, ali na Cinelândia, no Rio, Praça da Sé em São Paulo, Afonso Pena em Belo Horizonte, e escrito, né, em letras garrafais, escrito assim: esforçar-se para descansar não adianta, nem tentem começar a fazê-lo, porque vocês não vão encontrar repouso para as suas almas, vocês não vão encontrar satisfação para os anseios mais profundos do seu ser. Somente Deus pode proporcionar descanso, e isso apenas por meio de Jesus Cristo. O que diz Romanos capítulo 5, versículo 1? Vai projetar ali, ó. Vamos falar juntos? Romanos capítulo 5, versículo 1. O que diz? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por meio de quem? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Só Deus traz a paz. Só Deus traz descanso. Só Deus traz repouso. Só Deus traz alívio. Só Deus traz refrigério. E por meio de Jesus Cristo. Romanos 8:1. O que diz Romanos 8:1? Agora, pois, falando junto, agora, pois, já não existe nenhuma condenação, nenhuma pena, nenhuma prisão, nenhum cárcere. Mas para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Gente, isso aí é um descanso profundo, porque é um descanso interno, é um descanso dentro de mim, é um descanso no meu âmago, é um descanso lá no meu ser verdadeiro. O peso da culpa se vai, a angústia em razão de eu ter a consciência de que desobedeci a Deus também se vai. É claro que isso não significa uma restauração completa, porque a gente tem as experiências do dia a dia, tantas coisas ainda nos acontecem. Verdade que esse descanso que experimentamos, ele é interno, ele é mental, ele é sentimental, ele é esse nível das nossas profundezas. Do lado de fora, muita perturbação ainda. Jesus Cristo mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também viverão. É verdade que, pelo menos não desse lado aqui da glória, né? É verdade que essa restauração ainda não é completa, ainda não é total. É como eu disse, né? A gente está provando um início da coisa. Paulo fala do Espírito Santo como sendo as primícias da nossa redenção, como sendo a primeira parcela de tudo aquilo que Deus falou e prometeu que iria nos conceder nele, o Messias. Isso é tudo verdade. A gente tem um antegozo. A gente ainda não está de barriga cheia, é isso, né? Mas Deus está prometendo barriga cheia para mim e para você. Deus está prometendo um banquete delicioso. A Bíblia está cheia dessas imagens, né, do banquete da glória, do assentar-se à mesa do Senhor, lá na eternidade. E então não somente provarmos, mas comermos até nos enfastiar. É claro que é figura de linguagem, ilustração, etc. A gente sabe que tudo há de se completar,
tudo há de se aperfeiçoar, tudo chegará a um nível. A Escritura fala, não vai mais haver choro, lágrima, dor, pranto, não vai haver mais imperfeição, não vai haver mais corrupção, não vai haver mais pecado, não vai haver mais morte, o último inimigo a ser destruído, não vai haver, porque tudo há de se completar. Olha aí Hebreus 4:9. Hebreus 4:9 diz isso aí. Diz o quê? Portanto, resta, né? Ainda falta um repouso sabático para o povo de Deus. Então, isso aí, esse repouso sabático, que nós ainda não temos, é o que vai se completar na eternidade. Mas a prova, o antegozo, a gente já tem pela nossa fé em Cristo Jesus. Você já frequentou uma festa sem sentido, uma festa vazia? Ou seja, é pura diversão, mas não tem motivo para as pessoas estarem ali. Não está se comemorando nada, não está se festejando nada. É aquela coisa meio assim, é balada, né? Uma coisa assim. Tradições frequentes, como dar presentes em época de Natal. Gente, é difícil você encontrar a figura do Filho encarnado de Deus no meio disso tudo. Porque o consumo desenfreado, frenesi que se instala por conta do 25 de dezembro, você não consegue obter o significado da data. Até mesmo quando nós cristãos, a gente se reúne, às vezes é uma coisa tão rápida e sem a devida importância. A questão de se ler um texto bíblico e orar, etc., a figura de Jesus se perde em meio ali ao movimento, a conversa, as brincadeiras, a comida e a troca de presentes, etc. Israel tinha uma festa para comemorar, o dia de sábado. Mas Israel, ao longo do tempo, na sua história como povo, Israel perdeu de vista e perdeu o sentido da festa. Perdeu totalmente. Israel ficou com o rito, ficou com a cerimônia, ficou com a liturgia, ficou com a obrigação. E achando que se não fizesse isso, isso está nas Escrituras, é a história do povo, no Novo Testamento. Jesus criticou, Paulo, apóstolo, também falou a respeito, disse que se não fizesse isso, estaria em falta com Deus. Israel reduziu o sábado a um dia de 24 horas. Israel distorceu o sábado, reduziu o sábado, vinculou o sábado a uma coisa pequena, a uma coisa inferior e diminuta. Como se fosse simplesmente algo que se iniciasse no pôr do sol de sexta-feira e fosse terminar no pôr do sol do sábado. Fez esforços para não trabalhar. Esforços cansativos, mas em nenhum momento encontrou o descanso que tanto procurava. E Jesus fala sobre isso. Jesus se mostra como sendo Ele o descanso. Jesus se mostra como sendo Ele o repouso. Mas Israel, os judeus da época, os religiosos lá de plantão, não compreendiam porque não queriam isso entender. Bem, padrão de fé da igreja cristã dos nossos dias apresenta esse comportamento. Igreja cristã verdadeira, igreja cristã que realmente entende o significado desse dia. Essa igreja apresenta esse padrão vivo de comportamento quando, por exemplo, se reúne aos domingos. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui hoje, juntos, presentes uns com os outros, é celebrar o descanso que nós temos em Jesus Cristo. É isso que a gente está fazendo.
A gente está festejando o repouso da nossa alma. A gente está festejando o fato de que Jesus Cristo nos trouxe alívio, Ele nos trouxe refrigério. É isso que nós estamos fazendo. Nós não estamos aqui negociando nada, nós não estamos barganhando nada, nós não estamos implorando, tipo assim, desesperador, né? Resolve o nosso problema. Ele já resolveu. Ele já resolveu. Nós estamos aqui para... É isso. E nos basearmos na graça, simplesmente na graça que nos foi concedida. Jesus Cristo é o verdadeiro sábado. Repita aí, Jesus Cristo é o verdadeiro sábado. Ele que é o sábado, gente. Jesus Cristo é que é o sábado. Eu não entendo esse pessoal falar aí que está tirando um período sabático, um ano sabático. Eu não entendo isso, não sei o que significa. Não tem base bíblica. É a falta de discernimento do que é o sábado. Significa o quê? Que vai parar de trabalhar durante um tempo? Vai parar de produzir durante um tempo? Vai parar de frutificar durante um tempo? Vai parar de ministrar durante um tempo? O que é isso aí? Um ano sabático? E os de fora, então, que nem têm fé em Jesus Cristo, adotaram essa expressão, né? De vez em quando você escuta um artista falando aí, né, que ele está num período sabático. Gente, não tem esse negócio de período sabático para o cristão, não tem esse negócio de ano sabático para o cristão. Jesus Cristo é que é o meu sábado, Ele que é o meu descanso. O sábado é Ele, o sábado é Ele, não é um dia. O dia apontava, o dia é que nem domingo também. Se o sábado, como 7º dia da semana, apontava para a plenitude em Cristo, quando Cristo veio e se revelou em toda a sua glória, cruz, ressurreição, a partir daí, aquilo que convergia para Ele, a partir daí passou a divergir dele, em razão do que? O domingo, certo? Mas tem gente que pega o domingo também e o separa, e o distorce, e o reduz, e o vincula, tipo assim, traz o domingo como se fosse uma questão de dia, que você tem que guardar. Então no domingo não pode jogar futebol, no domingo não pode ter um aniversário, no domingo não pode você ver um filme, porque é o dia do Senhor. É a mesma ideia errada, isso aqui é o templo do Senhor. Gente, é preciso entender o que a Bíblia trata como tipo, trata como apontamento, trata como sinal, trata como sombra. Não é a realidade. Não é a realidade. A realidade é alguém. A realidade é uma pessoa. A realidade é Jesus Cristo de Nazaré. Ele que é o meu descanso. Então, se Ele é o meu descanso, eu estou celebrando o sábado todo dia. Eu estou celebrando o sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Todo dia eu estou celebrando o sábado. Todo dia eu estou repousando nele. Todo dia eu estou descansando nele. Não tem esse negócio de dia, mês, ano. Não tem esse negócio. Da mesma maneira como isso aqui não é mais o templo do Senhor, como era o de Salomão lá no Antigo Testamento, porque veio Jesus Cristo, nos concedeu o Espírito está dentro de cada um de nós, e Paulo pergunta, não sabeis que sois santuário do Deus Altíssimo? É a mesma coisa, não tem esse negócio de dia. Mas por que a gente se reúne no domingo? Porque é o dia convencionado aí, em que a maioria das pessoas não trabalha, e a gente tem mais facilidade de se reunir. Mas o sábado, de acordo com a lei bíblica, mas principalmente de acordo com o que representa, é todo o dia, certo? Gente, Salmo 19:7, vou terminar. O que diz Salmo 19:7? A lei do Senhor, vamos falar juntos? A lei do Senhor é perfeita e restaura. Tem versões que dizem refrigera a alma, né? Você sabe o que é restaurar? Restaurar é recuperar, restabelecer, é colocar de novo em ordem, na posição original, fazer voltar ao que era perfeito. Diz que a lei do Senhor, ela tem esse propósito de restaurar, de recuperar. Ou então outras versões falam refrigerar, Ou seja, traz alívio,
ameniza. Quem é que faz isso? Quem é que faz isso? É a lei do sábado? É a lei do sábado? Não, não é a lei do sábado. É a observância de um dia, o domingo? Não, nada disso. A lei do Senhor que restaura e que refrigera a alma é a lei que se cumpriu em Jesus Cristo, é a lei viva na pessoa dele, Jesus Cristo. É isso aí. Quer um conselho? Quer um conselho? Primeiro que tudo, antes do resto, descanse. Primeiro que tudo, antes do resto, descanse. É assim que o Novo Testamento começa. Vinde a mim todos vós estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando você vai a Jesus, você vai para ser aliviado, você vai para ser descansado, você vai para ser restaurado, você vai para ser amenizado, você vai para ser o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Feliz sábado. Feliz sábado no domingo, feliz sábado na segunda, feliz sábado na terça, feliz sábado na quarta, feliz sábado na quinta, feliz sábado na sexta. Feliz sábado para você. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque a história toda, seja da humanidade, principalmente das Escrituras Sagradas, ela tem foco. E o foco não é uma palavra só. O foco é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O foco é alguém, o foco é uma pessoa. O foco é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso descanso. Jesus Cristo é o nosso repouso. E nele eu faço períodos sabáticos continuados, sem interrupção, porque Ele está sempre comigo e sempre a meu favor. Então, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. É assim que eu oro em nome do Senhor. Amém. Mas precisamos internalizar, a gente precisa levar a revelação. O sábado, em Levítico 23, ele como que dá o início do enredo de todas as outras festas. Ou seja, o enredo do sábado de todas as outras festas, as outras 7 no ano, era o seguinte: Deus vai trazer descanso a um mundo irrequieto, a um mundo agitado, a um mundo perturbado. Olha, Deus vai trazer descanso. Você quer guardar o sábado? Quer guardar o sábado? Aprenda a descansar na obra que Jesus fez por você, sem associar esforços próprios, certo? Isso que é o modo correto de fazer um descanso sabático, de tirar um período sabático, de cumprir um ano sabático. Aprenda a descansar naquilo que Jesus fez, porque o sábado significa isso: descanso, repouso. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque fomos justificados pela fé no nome de Jesus Cristo. Em razão do que? Temos paz com Deus. Aleluia, glória a Jesus. Bendito seja o Senhor. Amém. Vá para casa levando tudo aquilo que você viveu aqui neste culto. Pessoal da residência, celebre o Deus da paz, festeje Jesus Cristo, verdadeiro
descanso. Descanso não é um dia, descanso não são umas horas, descanso é Jesus e sua obra. Pai, muito obrigado. Nós te louvamos, bendizemos, agradecemos. Ó Senhor, que não somente quem já tem fé em Jesus tenha sido edificado nesta noite por tudo que aqui aconteceu, mas que as pessoas na dúvida, inseguras quanto à sua relação com o Criador, que elas possam ser conduzidas pelo Teu Espírito e que haja um mover de aproximação entre essas pessoas e o Senhor. Ó Deus, abençoa-as onde estão, que elas possam enxergar Jesus Cristo como aquele que refrigera a alma, como aquele que traz alívio ao cansado, como aquele que proporciona o descanso que o nosso coração tanto necessita. É isso que temos proclamado, é isso que anunciamos. Deus, faz assim, em benefício de todo aquele que se curva à Tua verdade e está aqui neste lugar, ou então está do outro lado, olhando para a tela, participando conosco. Que a bênção do Senhor venha sobre essa pessoa. É o que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Você pode recorrer a nós, o telefone aí aparecendo na tela, você pode entrar em contato, você pode pedir para a gente lhe dar um auxílio. Nós estamos aqui disponíveis, tá bom? O Senhor abençoe a você, abençoe o pessoal de casa e a todos que vieram aqui, estão presentes nesta noite. Vá na paz. E disciplina, hein? Cuidado, hein? Prudência, tá bom? A gente não quer pegar o vírus, também não quer que ninguém pegue, tá bom? Um abraço.